Olá, tudo bem? Thiago Mota aqui, o Pai Pâncreas no Instagram e também na vida real. E hoje eu vou falar aqui sobre um dos componentes do Android GPS que realmente separam os homens dos meninos, que é a hora que a mãe chora e o filho nem vê. Não é nem o contrário, não é nem a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então, é absurdo o poder das automatizações, tá? Então, esse é o assunto de hoje, automatizações aqui no vídeo para vocês. E a gente vai falar sobre tudo que permeia esse assunto e dar muitos insights para vocês e explicar o máximo possível sobre elas, que são umas das coisas que mais podem melhorar o seu gerenciamento no dia a dia ali, principalmente refinar os detalhes, e pouca gente sabe a respeito das automatizações e como explorá-las da melhor forma possível. Então, vou tentar compartilhar o máximo possível de conhecimento com vocês e vamos falar disso agora. Então, eu vou trazer aqui para vocês um celularzinho, que é o meu emulador aqui, né? Que é o emulador com o Android APS 3.2, que é a versão que vai ser distribuída para todo mundo, tá bom? Então, a gente está nos detalhes finais disso daí. E como é que as automações funcionam? Primeiro, elas fazem parte de um dos passos do Android APS, que são os objetivos. Então, para de fato elas funcionarem, você já tem que ter passado pelo objetivo 10. Nesse caso aqui, eu não passei ainda, mas como aqui eu vou apenas instruir como é que funciona e mostrar alguns exemplos, não vai ter importância porque não é um caso real, beleza? Então, primeiro ponto, precisa ter passado pelo objetivo 10. Certo, então vamos nessa. É, e aí, você, para poder habilitar as automatizações, a gente vem aqui no menu da esquerda, no configurador, e a gente vem aqui e habilita as automatizações. Ó. Então, o meu já está habilitado dos dois lados, ou seja, vai aparecer na aba superior. Tá? E aí, eu venho aqui em automatizações, e aí já dá para mim uma notificação. O objetivo 10 não foi iniciado, ou seja, elas não irão funcionar de verdade, né? A gente consegue criar, consegue deixar tudo bonitinho, mas elas não vão funcionar de forma autônoma, de forma automática, tá bom? E aí, qual é o conceito geral que a gente precisa entender em relação às automatizações? Primeiro, existe um gatilho, ou seja, algo precisa acontecer para desencadear uma ação, tá? Então, esse é uma coisa que tem que estar na sua cabeça. E quais são os exemplos de gatilho, Thiago? Por exemplo, a glicose está é igual a 70, e eu posso configurar esse valor, ou abaixo de. E aí eu posso iniciar uma outra ação a partir disso, que é, por exemplo, iniciar um alvo temporário de hipoglicemia com valor de 130, 140 por 30 minutos, por 40 minutos. E aí vai depender do que você e o seu médico definirem como sendo uma boa estratégia para hipoglicemia, né? Outro exemplo. E aí eu acho que esse é um exemplo bem legal que eu quero compartilhar com vocês. Imagina você que é uma mãe ou um pai que está pensando em como pode utilizar as automatizações. E aí você pode pensar o seguinte, pô, seria muito bom que todo dia que meu filho vai para a escola, eu conseguisse subir o alvo automaticamente. E aí eu poderia ter duas frentes de atuação aí. Uma é, primeiro, poderia pensar assim, bom, quando for o dia da semana e for 7 horas da manhã, ele automaticamente bota um alvo temporário até X horário, de meio-dia, por exemplo, de 120, para ter uma margem a mais de um alvo um pouquinho mais alto, o 100, algo tipo assim, um pouquinho mais alto, para poder ter uma margem de segurança para não ter hipoglicemia na escola, por exemplo. Esse é um exemplo bom, tá? Só que aí a gente teria duas formas de atuar nesse exemplo da escola. A primeira é, eu posso colocar os dias da semana e o horário para iniciar, e os dias da semana e o horário para encerrar aquele alvo temporário. Essa é uma opção. Só que, pensa comigo, e se a criança não for para a escola? Essa regra não deveria ser aplicada. Então, o ideal é que tivesse, por exemplo, uma forma de ter um gatilho que, quando a pessoa chega no local, através do GPS, o celular consegue saber, automaticamente desencadeia uma outra série de eventos. E tem como fazer isso. Não é legal? Então, e aí você pega o exemplo da escola, pega o exemplo de academia, pega o exemplo de fazer exercício no parque, pega o exemplo do que você imaginar que possa ser, por exemplo, um evento estressante, ou um evento legal, ou um exercício, ou um rodízio de pizza, né? Então, tudo isso você pode criar automatizações para que o Android APS se comporte de forma mais eficiente na correção, digamos assim, né? Mais forte na correção, ou menos forte na correção. Além disso, a gente consegue botar como gatilho até mesmo frequência cardíaca.
É bizarro, né? É bem doido isso aqui. E há um mundo de possibilidades que podem ser exploradas com o Android APS em relação às automatizações. Então a gente vai começar a criar aqui alguns exemplos, tá? Então, algumas pessoas perguntam, Thiago, como é que eu passo do objetivo 10? É muito básico esse objetivo 10. Então vamos lá. Eu vou dar uma olhada nele aqui. Vamos lá ver o objetivo, não lembro de cabeça, tá? Então vamos lá. Leia os documentos da automatização. Em vez de efetuar uma ação, faço o OPS apresentar apenas uma notificação. Ou seja, para eu passar do objetivo 10, eu preciso criar uma automatização para gerar uma notificação. Muito fácil. Então, o que eu preciso fazer? Vou em automatização. Quando eu vou no menu superior da direita, tem aqui remover item, ordenar item, adicionar regra e executar automatizações. No caso, a gente não tem nenhuma. Então, a gente vai precisar primeiro criar uma regra. E a gente vai cumprir aquele requisito do objetivo 10. Então, eu vou botar aqui obj10, né? E boto aqui a condição. E aí, o que eu posso colocar? Eu posso colocar, por exemplo, o horário. Como eu quero só um exemplo aqui, quero um horário, ok? E eu vou colocar um horário de 9h43, que é daqui 2 minutos, que é o tempo que eu explico para vocês. Dou OK aqui. Então, quando for 9h43, o meu não vai funcionar, porque eu não estou no objetivo 10, mas é só um exemplo para você passar. No caso, então, quem tiver no objetivo 10 vai funcionar. Qual é a ação? Uma notificação. E eu clico aqui para só dizer qual é o texto que eu quero. Benício. Então, faço isso e dou OK. Quando for 9h43, que é o horário que eu determinei, ele vai gerar uma notificação. Possivelmente o meu não vai funcionar. Por quê? Porque eu não estou no objetivo 10, tá bom? Esse é um exemplo. Então, vamos seguir aqui para a gente ver quais são as opções que tem de gatilhos, que eu acho que essa é a parte principal, né? Então, eu venho aqui em adicionar regra. A primeira coisa que tem que fazer é botar um nome na tarefa, né? Então eu vou colocar aqui é, teste. E aí tem uma opção aqui que é a ação do usuário. A ação do usuário, ela vai gerar um botão lá na tela principal para eu iniciar o desencadeamento das ações, tá bom? Então não é isso que eu quero fazer agora. Então eu vou clicar aqui em, botei o nome, boto em editar. E a gente vai ver o que tem de opção, né? Então a primeira coisa aqui que eu acho que é importante a gente ver é que eu posso botar vários gatilhos empilhados. Então, por exemplo, se isso aqui com isso aqui acontecer, ou isso aqui, ou isso acontecer, ou isso aqui, e exclusivamente, que é uma opção também aqui, que ele vai pegar, ou exclusivo, no caso, vai pegar uma das coisas, sei lá, e se o restante não tiver, não executa, eu consigo setar isso daqui. Então, eu vou deixar o i mesmo, tá? E vou ver aqui as opções que tem agora. Então, tem aqui, ó, i de novo, o horário, então eu consigo botar um horário para ter um gatilho, um tempo recorrente, ou seja, eu consigo dizer, por exemplo, o dia da semana e um horário para começar determinada ação, um intervalo de tempo, né? Então, essa coisa vai funcionar durante X valor de tempo, uma glicose, ou seja, uma hiperglicemia, uma hipoglicemia ou qualquer outro tipo de coisa que eu vá considerar. Eu posso ser um gatilho para desencadear ações, uma diferença de glicose, isso é muito legal, né? Então você pensa, se a glicose mudar de delta 20, aí tem 3 tipos de delta aqui, mas se tiver uma subida de 10, 15, eu queria que tal coisa acontecesse. Tem como eu fazer isso também, né? Então, subir um alvo temporário, diminuir o alvo temporário, mudar perfil, tem várias coisas que eu poderia fazer em relação a isso. Uma diferença de glicose, uma quantidade de insulina ativa, né? Então, um exemplo de aplicação de insulina ativa, olha, quando a insulina ativa chegar em 5, eu quero que o alvo temporário suba um pouco mais para evitar a hipoglicemia. Esse é um exemplo, tá? Carboidrato ativo. Quando tiver carboidrato ativo, eu quero que o alvo desça um pouco mais durante X valor de tempo, tá? Esse é um exemplo. Quando a porcentagem do perfil for X valor, eu quero que seja tal valor, né? Então, eu posso criar aqui uma conjunta. Então, por exemplo, eu quero que quando a diferença de glicose, por exemplo, for igual ou maior do que 20, eu quero que a porcentagem do perfil seja 120%, ou seja, ele vai ser 20% mais forte na hora da correção. Só que quero que isso dure só 40 minutos, que é um tempo ali que já tem um período mais conturbado de injeção de carboidrato. E eu quero que depois que passe esse valor, né, a porcentagem do perfil que estava 120, ela volte para 100. Então eu vou sempre botando uma ação que vai anular a outra também nesse tipo de situação de perfil. E vale lembrar que o AutoSense, ele é reiniciado toda vez que você muda o perfil.
Mas, Thiago, o que que é o AutoSense? Já é difícil isso daqui, não inventa mais essa história de AutoSense. O AutoSense nada mais é do que um componente que já faz parte do Android APS, que ele vai tentar adaptar o seu perfil à realidade. Que aspecto? Por exemplo, o Android APS calcula que a tua glicose deveria estar 100, por exemplo, só que ela estava 120, ou seja, eu tive um desvio positivo de 20. Ou então ele calculou que deveria estar 100, mas está 80, tive um desvio negativo de 20 também. Então, negativo e positivo. E em cima disso ele começa a perceber uma tendência. Por exemplo, a pessoa está mais resistente ou está mais sensível, e aí ele vai baixar o seu perfil automaticamente, de sensibilidade e tudo, para poder ficar mais de acordo com a realidade. É assim que o AutoSense funciona. E quando você muda o perfil, ele zera a configuração para ele poder calcular de novo nas próximas 6 horas, beleza? A outra coisa é um alvo temporário, né? Então, se tem um alvo temporário foi estabelecido ou é tal, o que deve acontecer? Então, se o alvo temporário de hipoglicemia foi ligado, ele deve enviar um SMS para alguém. Então, essa é uma opção que é possível também. Valor do alvo temporário. Se o valor é X valor, tal coisa vai acontecer. Isso aqui é muito legal, né? Então, se o nome do Wi-Fi é X, ele desencadeia tal coisa. Então, por exemplo, quando eu chego quando eu chego na academia, eu posso automaticamente é, colocar um alvo temporário de exercício. Essa é uma opção. Ou quando eu posso ir pela localização. Quando eu saio de casa, eu já boto um alvo temporário diferente. Quando eu chego no fórum que eu sou advogado e aí eu me estresso, eu já boto já um alvo, um perfil um pouco maior para poder ele lidar com a resistência do estresse ou algo do tipo academia. Então assim, é um mundo de possibilidades. No rodízio de pizza, numa churrascaria, tudo isso eu posso colocar como sendo um gatilho ou AutoSense mesmo. Então, o AutoSense ele está mostrando que eu estou muito sensível. Então, eu posso baixar o perfil para lidar com essa sensibilidade. O correto mesmo é você corrigir no perfil com o seu médico, né? Com o seu profissional que acompanha você. Se o último bolos foi há 1 hora atrás, 30 minutos atrás, se a última ligação com a bomba foi há 20 minutos, eu quero que gere um alerta. Se a ligação ao dispositivo Bluetooth. Então, se eu chego no meu quarto e meu celular conecta no Bluetooth X, ele faz tal e tal coisa. Ou então, a frequência cardíaca. Olha que bizarro isso aqui. Então, quer dizer, se a minha frequência cardíaca está acima de X valor, eu posso desencadear uma série de ações a partir disso. Mudar perfil, alvo temporário e etc. Então, para quem faz exercício também é muito legal, para quem vive estressado e etc, né? Então, pegando o exemplo aqui de tempo recorrente, né? Eu posso lá, a pessoa tem noção do período menstrual e aí quer, ó, todo dia tal, eu quero que já bote o perfil com 20% mais força para poder lidar com a resistência ou sensibilidade, tanto faz, né? Então, esses são alguns exemplos de gatilho. E a gente vai pegar aqui alguns exemplos. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Wi-Fi, tá? Então, vamos botar aqui. Se o Wi-Fi é igual a aí eu boto aqui um exemplo, né? Smart Fit. Esse vídeo é um oferecimento de Smart Fit. Mentira. Então eu vou botar aqui Smart Fit. Qual é a ação que eu quero? Eu quero botar aqui um alvo temporário. De qual valor? Aí eu vou botar o valor aqui. Então, um alvo temporário de 130% durante 90 minutos. Aí você vai ver qual é o tipo de exercício que você faz e pronto. Então, vou botar aqui o alvo de academia e clique em OK. Beleza, então já criei aqui, ó. Wi-Fi, bota um alvo temporário. O alarme, o horário, bota um alarme. Então, vamos criar mais outro aqui de exemplo para a gente também. Então, vou colocar aqui, adicionar uma nova regra. E eu vou botar aqui, comendo muito carbo. Esse aqui, gente, é um exemplo só, tá? Não siga isso aqui no sentido de, o Thiago tá usando isso, que não use dessa forma, não, tá? Então, eu vou botar aqui uma diferença de glicose com o delta o delta normal, que é o mais perto, tá? E vou colocar que se o delta for maior do que 15, ou seja, se estava 100 e foi para 115, ele está acelerando. Eu quero que o perfil, a porcentagem do perfil vá para, aí eu clico aqui, 120 por 30 minutos. Beleza? Esse é um exemplo.
tá? Então, comendo muito carboidrato, tá subindo com tudo, delta disparou, perfil automaticamente sobe para 120. Ah, mas aí a glicose, aí quando chegou em 120, ele ficou um pouco mais forte. E aí ele chegou muito rápido na insulina ativa alta. Então, eu vou botar aqui. Quando a insulina ativa, que é o IA, for igual ou maior que, então tem a opção aqui também, 5. Eu quero que ele, por exemplo, ah, ao invés de mudar o perfil, botar um alvo temporário um pouco maior, tá? Pra ele ser, quando a gente bota um alvo mais baixo, o sistema vai ser mais forte. Quando a gente bota um alvo temporário mais alto, o sistema vai ser menos forte, beleza? Ser mais fraquinho. Então, eu vou botar aqui um alvo de 125 por 30 minutos, tá? Então, eu começo a montar aqui uma série de estratégias, mas o principal é, de fato, a gente entender o que que é o mundo de possibilidades que tem aqui. Então, vamos botar outra coisa aqui, escola. Então, o que que vai definir a escola? A escola é uma localização, não sei se vai dar problema no GPS falso aqui, aí no caso teria que saber a latitude e longitude, tá? Aí as opções que tem aqui, né? Posso pegar, por exemplo, no Google, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pronto, então eu vou abrir aqui o Google e vou procurar aqui uma localização que é a localização do. Deixa eu ver uma escola. Uma escola legal. É escola de. Escola infantil. Infantil. Acho que ele vai achar perto da minha localização aqui, né? Tá, então escola do município. Aqui. Pinguinho de gente. Parece um bom nome de escola. E aí eu vou precisar pegar a localização dela. Aí agora eu não tô lembrando como é que eu pego a localização. Mas é que eu acho que é em mapa. Tá aqui. Então, clico aqui. E aí ele vai aparecer aqui. Aqui, né? Então tá aqui, ó. Então eu vou pegar esse valor que tá aqui. Gente, isso aqui eu tô fazendo assim, nas coxas, então releve. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se consigo colar. Acho que eu não vou conseguir colar. Quen. Mas no caso, como que a gente pega a localização, tá? A gente vem no Google Maps. Deixa eu ver se consegui copiar aqui e depois isso daqui. Então é longitude e latitude. Não consigo colar. Não dá. Mas quando você está fazendo isso no celular, vai dar certo, tá? Então eu colocaria aqui, eu boto o raio de distância e quando eu estiver dentro dela ou quando eu estiver fora dela. Eu posso fazer a mesma coisa. Quando sair, quando entrar. Então quando entrar nesse local, eu quero que o alvo temporário suba um pouquinho, porque meu filho vai ficar na escola e eu não quero deixar ele com risco de ter hipoglicemia lá e dar trabalho para o professor, por exemplo. E durante 2 horas, que vai dar, no caso, 120 minutos, tá? E dou o OK. Então, localização, delta, delta, insulina ativa, academia e um tempo específico, tá? Então, assim, a gente consegue criar uma série de coisas aqui dentro do Android APS com as automatizações. E aí, esse é o vídeo de hoje para vocês. Assim, é mais para realmente apontar uma direção, porque não só a criatividade de vocês, mas também a experiência na utilização do sistema pode ajudar muito a lidar com as automatizações. E aí eu acho que um exemplo que é importante, que eu vou voltar aqui para dar, é o de hipoglicemia. Tá? Então, por exemplo, adicionar uma regra, hipo, em básica, editar, e glicose, quando a glicose é igual ou menor que, aí eu boto aqui 70, o que que eu quero que aconteça? Eu quero que ele bote um alvo temporário, acho que isso é importante deixar para vocês, que essa aqui no caso eu colocaria, tá? Se fosse você, botaria um alvo temporário de 140 por 30 minutos ou 40 minutos, tá? E foi. Então, criamos aqui uma de hipoglicemia agora bem rapidão. Então, eu volto aqui, que essa que era importante, não poderia terminar o vídeo sem mostrar para vocês como fazer, tá? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades e eu espero que isso sirva como uma boa direção para você começar a pensar muito além do que
só deixar o sistema fazer o feijão com arroz, que você pode otimizar muito o seu tratamento, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, até breve, um abraço, tchau, tchau.